Fala, meu povo, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do Revisar-se Decan. Aqui você tem uma resolução perfeita, completa, detalhada de cada elemento gramatical, quer seja morfológico, quer seja sintático. Nós temos preparado uma sequência de 100 questões em que você vai ver com profundidade como se comporta a banca, quais os melhores assuntos ou os assuntos mais preferidos dessa banca, de que forma ela está com o olhar para a morfologia, para a sintaxe. E hoje nós vamos trabalhar alguns elementos, algumas informações voltadas para a morfologia. Deixa eu passar aqui a câmera para você começar a acompanhar comigo. A primeira questão é uma questão que envolve processo de formação de palavra por derivação e diz o seguinte: assinale a opção que apresenta a correspondência correta entre a palavra e o processo de derivação que a originou. Muito bem, se você observar com critério, você vai perceber que você tem a palavra desleal, desleal, e aqui de imediato você já vê um, um prefixo, desleal. E diz que é sufixo. Então a resposta não é a correta, né? Nós estamos procurando uma que a resposta esteja correta. Observe, desleal, né? Negação. Depois a palavra exagerada. A palavra exagerada é formada por um sufixo, ó, de exagero, e aí você tem o sufixo ada. E a alternativa diz que é prefixo, portanto, está errada a alternativa. Só para relembrar a você que sufixo é aquilo que vem no final da palavra e o prefixo é o morfema que vem no início. Portanto, está errada a alternativa. Na letra, na letra C, vai dizer que é empobrecimento, é prefixal e sufixal, né? E vai dizer que é prefixal e sufixal e está errada. Por quê? Porque você tem aqui o prefixo em, você tem o sufixo mento, e a retirada de um dos elementos mórficos vai fazer com que a palavra não exista mais. Por exemplo, se você retirar o prefixo em, não existe a palavra pobrecimento. Se você retirar o sufixo cimento, a palavra em pobre não existe. Então, não é um processo de formação de palavra prefixal e sufixal. Ela é um processo parassintético. Resposta correta, então, é a letra D, porque a letra D vai dizer que debate é derivação regressiva e está certo, ou deverbal. Por quê? Porque debate deriva do verbo debater. Houve uma redução. Debater, debate, combater, combate, pescar, pesca, jantar, janta. Portanto, a resposta correta da alternativa número 1 é letra D, derivação regressiva, ou mais conhecida como deverbal. Ok, gente? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Então vamos lá para a segunda questão. IDECAM. Lembrando para vocês que o processo de formação de palavras processo de formação de palavra pertence à morfologia, tá?
E, ó, e é uma questão que foi usada agora em 2023, tá bom? Uma questão que não é uma questão antiga, faz poucos meses. Segunda questão, também sobre o processo de formação de palavra, vai apresentar a seguinte situação. Assinale a alternativa em que a palavra não tenha sido formada por composição. Vamos relembrar aqui composição. Composição tem dois modelos de processo de formação de palavra por composição. Tem justaposição, justaposição e aglutinação. Justaposição é quando você junta dois, duas palavras ou mais para a formação de uma e não há perda fonética, como por exemplo girassol. É um exemplo em que você junta o verbo girar, o substantivo sol e não há perda fonética. Quando acontece a perda fonética, nós dizemos que não é justaposição, mas aglutinação. Aglutinação. Na aglutinação, você tem a palavra, por exemplo, você. A palavra você passou por um processo histórico que era a vossa mercê, que fez então com que a palavra perdesse uma série de sons ou de fonemas. Então, já sabendo o que é composição, que é a junção de palavras para a formação de uma, composição por aglutinação, composição por justaposição, justaposição sem perda fonética, aglutinação com perda fonética, vamos lá. Lembremos que vocábulo é aquele termo que tem sentido completo, pleno, tá? Portanto, quando você perceber que um termo não tem sentido pleno, não tem sentido completo, precisa de um outro para complementar-lhe o sentido, então trata-se de um prefixo e não de um vocábulo. A palavra astronauta, observe aqui, astronauta, a palavra astro sozinha funciona muito bem, né? Astronauta. Espaço Porto, letra B, tecnologia e norte-americanos, letra D, tá? Astronauta é uma palavra híbrida, tá? É uma palavra híbrida. O que é hibridismo? Hibridismo é quando você tem a junção de duas palavras de idiomas diferentes. Vamos ver aqui a palavra astronauta. Astro é estrela e nauta é navegante, tá? Estrela mais navegante. Composição, sim, tranquilo, hibridismo. A letra B, a palavra espaço-porto é uma justa posição, né? Espaço-porto, observe aí, e é uma justa posição, ó, espaço-porto. Letra C, tecnologia. Tecnologia é a justa posição de tecno mais logia. Ambas são radicais, né? Tecno mais logia. São dois radicais também. Tudo certinho. Não é astronauta, não é espaço-porto, não é tecnologia. É quem? Eita, faltou uma. Calma, calma, calma. Faltou a letra E aqui. Eu acho que na hora da minha Interamericana. Olha só. Interamericana. Você vai ver que a palavra norte-americano
ela é justa posição, são duas palavras, né? Duas palavras aqui separadas por hífen, não é essa, mas a palavra interamericano, olha, a palavra inter, ela não tem sentido próprio sozinha, não é um vocábulo, trata-se de um prefixo, tá? Então a resposta é a letra E. Essa é a que nos interessa. Uma questãozinha bem básica, mas que exige conhecimento de processo de formação de palavra, tá, gente? Então, fiquem atentos, deixa eu só. Fiquem atentos aqui. Fiquem atentos nesse processo de formação de palavra, porque normalmente, quando cai, cai de uma forma que você não espera e pode ser que prejudique, então, o seu desempenho na prova. O material que você vai receber, junto com a gravação, vem todo comentado de forma que, à medida em que você vai acompanhando a resolução da questão, vai vendo também o comentário para que essa confluência de informações ajude no processo de interação do conteúdo. Tá? Então, lembre-se aí, composição, formação de palavra em que você une dois radicais ou mais para a formação de um, sendo que há dois processos, né? Sendo justaposição quando não há perda fonética e aglutinação quando há perda fonética. A terceira questão já não está mais ligada à questão do processo de formação de palavra, mas das classes de palavras. E eu tenho noção de que você já sabe que as classes de palavras exercem um grau de importância muito grande numa prova de concurso público, sobretudo no que diz respeito a saber identificar, a saber classificar e entender que as classificações morfológicas, elas não são estáticas, elas não, do jeito que aparece no dicionário, ela não vai ser sempre. Quer dizer o quê? Quer dizer que, dependendo do contexto oracional, essa classificação pode mudar, tá? Então, observe a questão que diz a seguinte situação. Em Horácio de Almeida, o nosso leão voltou à casa à hora do costume, 4 da tarde. A segunda ocorrência é acentuada. E a primeira não. Esse fenômeno ocorre por quê? Observe aqui a ocorrência que o enunciado fala aqui tem acento, não tem acento, e aqui tem acento. Vamos lembrar a seguinte coisa, que nós estamos falando aqui é de crase. Por que que voltou a casa à hora de costume? Né? Então, quando é que acontece crase? A crase, habitualmente, gramaticalmente, dentro da normativa, ela vai acontecer pelo encontro das seguintes situações. É o encontro da palavra a, e essa palavra a é uma preposição que é exigida por um termo regente que se encontra com a palavra a, que é um artigo definido feminino por causa de um substantivo feminino. Um termo, quer seja verbo, quer seja nome, exige complemento, regido ou ligado por uma preposição, e esse complemento é feminino e admite artigo. Tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Ele vai dizer a seguinte situação.
A segunda ocorrência, que é a, a hora do costume, por que que acontece crase? Letra A. É composta por preposição, que recebe acento agudo, enquanto a primeira é constituída somente por um artigo feminino definido. Bom, aqui você nem precisa ser rebuscado, nem precisa você ir muito longe, porque crase não acontece com acento agudo. Ele recebe acento grave. Então, aqui só de cara você já mata a alternativa A. A crase não acontece mediante acento agudo. Na verdade, a crase é um evento e o acento é apenas uma indicação de que aconteceu esse evento. Esse que eu acabei de anunciar para vocês, apresentar para vocês. O encontro, a junção de A mais A. Mas ainda se você quisesse ir aos detalhes, nós poderíamos dizer que a ocorrência é composta por preposição que recebe acento, enquanto que a primeira é constituída somente de artigo feminino definido. Não. A segunda é composta de preposição? Não. E recebe acento agudo? Você já viu que não. Letra B. A segunda ocorrência é composta por dois artigos definidos, os dois artigos femininos, recebendo o acento grave, enquanto a primeira é constituída somente de preposição. Ó, vamos aqui. Quem volta, volta a algum lugar ou volta para algum lugar. Voltei à casa. Lembrando que quando casa tiver o sentido de a própria habitação, não admite-se crase, a não ser que haja uma especificação desse substantivo casa. Voltei à casa dos meus pais. Voltei à casa da minha tia. Voltei à casa materna. Aí admite crase. Mas, quando isso não acontece, não vai admitir crase. Tá? Casa e terra são dois substantivos que não admitem crase. Nesse caso aqui, ele vai dizer que a primeira situação, na letra B, vai dizer assim: a segunda ocorrência é composta por dois artigos. Não. A segunda ocorrência não acontece esses dois artigos. Não existe um substantivo que use dois artigos de uma só vez, tá? A segunda ocorrência é composta por dois artigos femininos. Gente, um substantivo só admite um artigo por vez, quer seja definido ou indefinido. Não há necessidade de usar dois artigos, tá? Então, essa afirmativa letra B nem existe na gramática. Letra C diz assim: a segunda ocorrência é composta por preposição e artigo, certo? Preposição e artigo. Não está acontecendo isso. Por quê? Não acontece esse encontro de preposição mais artigo aqui. Esse acento indicativo de crase, ele foi usado para indicar uma locução adverbial feminina, tá? Então, nós não temos aqui um encontro de preposição mais artigo. Então, logo a letra C não está certa. Letra D. A segunda ocorrência é composta por preposição e artigo feminino definido, recebendo acento grave, enquanto a primeira é constituída somente de preposição.
tá? Voltou à casa, voltou à hora de costume. Voltou a preposição. Hora é um substantivo feminino. A mais a vai ser igual a crase, certo? Isso é a segunda manifestação. Enquanto que a primeira manifestação do acento do a é apenas um artigo, porque esse artigo ele vem anteposto ao substantivo casa. Então, tudo certinho aqui na letra D, tá? Na letra E, vai dizer o seguinte: a segunda ocorrência é composta de preposição. E cadê o artigo, né? Que recebe acento grave. A primeira é constituída também de preposição. Não. Essa, essa letra E, ela está com um problema, né? Está claramente com um problema. Por quê? Quem volta, volta a algum lugar. A primeira é uma preposição. Tá certo, correto. Mas na segunda diz que tem uma preposição. Correto, tem uma preposição. Mas e o artigo? Tá? Porque crase, o acento indicativo de crase, como ele sugere aqui, só pode acontecer da fusão de a mais a. E aqui, como só tem preposição, falta o artigo na jogada. Resposta correta, então, elimina a letra E e a resposta correta é a letra D. Na próxima questão, nós temos a seguinte situação. Palavras morfologicamente iguais quanto à classe, aqui é onde muita gente se perde, né? Porque muita gente vai se perder nesse modelo de questão porque está acostumada a classificar morfologicamente as palavras normalmente pelo que o dicionário diz que é. A palavra bola é substantivo feminino, a palavra carro é substantivo feminino, a palavra vermelho é um adjetivo masculino e a gente vai por esse caminho. Porém, a classificação morfológica das palavras, elas não dependem exclusivamente do dicionário. Por quê? Porque existe um fator chamado contexto oracional. E o contexto pode modificar a classificação das palavras. É o que a gente vai chamar de derivação imprópria. Ou seja, uma palavra, ela pode derivar, ela pode mudar a sua classificação de acordo com o seu contexto. Eu vou só mostrar um exemplo aqui. Tomar um pouco do nosso café para ficar esperto. Deixa eu apresentar para vocês um exemplo bem fácil de você entender. Se eu colocar aqui a laranja é doce. O que eu tenho? Laranja é um substantivo feminino. Vem articulado, ó, consigo perceber que laranja tem uma série de termos que gravitam em torno dela, ó. Tem um artigo, uma palavra que anteposta a ela tem artigo, sempre vai ser substantivo. Tem um adjetivo que dá qualidade a ela, tem uma característica, laranja é doce.
Ó, tá vendo? Então, essa palavra laranja, não tem como você não perceber que ela exerce a função ou o papel morfológico de substantivo. Mas, se eu disser doce de laranja, ou suco de laranja, não é melhor, né? Doce de laranja pode não ser um negócio muito agradável, nunca vi, né? Vamos aqui dar uma limpada, colocar um negócio mais fácil de a gente entender. Suco de laranja, misericórdia. Observe que nesse caso aqui, laranja já não é mais, não exerce mais o papel de substantivo. Por quê? Porque ele está dando qualidade característica ao suco. O suco é de laranja, ó, de laranja é uma característica do suco. Veja que nesse caso, laranja está exercendo o papel de adjetivo. Então fique atento, porque nem sempre uma classe de palavra vai exercer a sua classe original, né? Vai exercer o seu valor morfológico original. Por quê? Porque quem vai ditar a regra do jogo vai ser o contexto da oração. Tranquilo? E essa questão é uma questão bem inteligente. Deixa eu dar uma limpada aqui para eu mostrar para você o que é que a banca vai fazer. A banca vai começar falando de morfologia, mas o que ela quer saber é de sintaxe. É uma pegadinha. Ó, palavras morfologicamente iguais quanto a classe, observe aqui, ó, o cerca Lourenço que a banca faz. Ela começa fazendo uma coisa, ela está fazendo aqui, ó, palavras morfologicamente iguais. Aí você jura que ela vai pedir o quê? A classificação morfológica. E vai? Negativo. Não vai. Quanto quanto à classe de palavra, a que pertencem pode exercer diferentes funções sintáticas. Olha aqui o salseiro que a banca pode fazer na sua cabeça, tá? Ela fala, evoca a morfologia, mas ela quer saber da função sintática. Era que eu estou falando com vocês, mas não estou apresentando a tela. Agora sim, tá? Agora sim mostrei a tela para vocês. Vamos lá, então. Palavras morfologicamente iguais quanto à classe de palavras a que pertencem podem exercer diferentes funções sintáticas de acordo com as relações estabelecidas na oração. Então, olha aqui o que, que acontece. É a oração quem vai dizer a relação que se estabelece. Fique atento a esse detalhe concurseiro, tá? Não fique aí tentando decorar a classificação morfológica de palavras, se é o contexto oracional quem vai dizer qual é o valor que essa palavra tem dentro de um contexto, tá? Dentro de uma realidade. Lá vamos o comando. O comando vai dizer assim: dentre os substantivos destacados, apenas um se distingue dos outros quanto à função sintática indicada em. Olha aí o que é que a banca faz. A banca faz cria uma situação
morfossintática. Ou seja, você precisa saber da morfologia e da sintaxe ao mesmo tempo. Substantivos que exercem papel de quê? Olha, normalmente, os substantivos, eles trabalham dentro de uma oração com o valor de ou de sujeito de uma oração, ou de complemento verbal, ou de complemento nominal. Quando o complemento verbal pode vir com ou sem preposição, quando o complemento nominal com preposição. Então, vejam aí. A alternativa A vai dizer ampla gama de questões. Ampla gama. Olha, se há uma ampla gama, há uma gama de algo, né? De alguma coisa, certo? Há uma ampla gama de alguma coisa. Se você dá uma olhadinha, há uma gama de quê, né? De questões. Se você retirar esse termo da oração, se você retirar esse termo de questões, por exemplo, a oração vai ficar sem sentido. Olha, há uma ampla gama ou há uma gama. Se há uma gama ou uma ampla gama, há uma ampla gama de quê? Tá? Você já percebe de cara que vai se tratar de um complemento nominal. Complemento nominal. Por quê? Porque o adjuntado nominal pode vir com ou sem preposição, tá? Com ou sem preposição. Aqui você tem gama, vou mudar aqui a cor do meu lápis. Você tem gama, que é um substantivo abstrato, mas se há uma gama de algo, mais preposição, mais o termo que complementa o nome gama. Logo, de questões exerce o papel sintático de complemento nominal. Na mesma situação vai acontecer na letra B. Pleitear. Quem pleiteia, pleiteia algo ou alguma coisa, ó. O verbo pleitear é um verbo transitivo direto. Aumento é o objeto direto. E, ao mesmo tempo, é um termo que exige complementação de sentido. Por quê? Porque se há um aumento de alguma coisa. O aumento de algo, de alguma coisa. Logo, se aumento é um substantivo abstrato. Aumento a algo ou alguém. Ao chefe também é uma questão de colocação, ou melhor, de complemento nominal, tá? Mais uma vez, ao chefe complementa a palavra aumento. Se há aumento a algo ou de algo. Na letra B, C, aliás, na letra C, observe aí a letra C, diz assim: a investigação desses atalhos. Olha, se há investigação de algo, ó, lembrando que desses é a fusão da preposição de mais pronome demonstrativo esses, tá? Porque as preposições essenciais, que são de, em, a e pelo ou por, aliás, elas podem se fundir com artigos
e também com pronomes possessivos e pronomes demonstrativos, tá? Então, se há investigação, há investigação de algo. Há investigação de atalhos. Mais uma vez, complemento nominal, tá? Aqui sobrou a letra D, que é ela a resposta. Por quê? Porque enquanto A, B e C são casos de complementos nominais, a letra D, a palavra comédia, exerce o papel de complemento verbal. O verbo assistir, no sentido de ver, que é o que está acontecendo aqui, de visualizar, deixa eu só mudar mais uma vez a cor da caneta para não misturar as anotações. Esse verbo assistir, ele tem uma conotação de visual, de ver. Quando isso acontece, esse verbo exerce o papel de verbo transitivo indireto. Logo, quem assiste, vamos aqui colocar quem assiste. Era que ficou horrível. Eu mudei a mesa digitalizadora esses dias e estou fazendo caligrafia de novo, do zero. A minha letra é muito boa, mas estou apanhando aqui para escrever com ela. Ó, o verbo assistir é um verbo que exige, se ele tiver uma conotação de visual, quem assiste, assiste e não assiste. Quem assiste a comédia. Olha só, quem assiste a algo. A mesma situação que acontece quando você quer entender crase. Ó, o verbo aqui exige preposição, quem assiste a alguma coisa. Então, eu tenho uma preposição. Comédia é um substantivo feminino que admite artigo. Então, aqui eu tenho preposição e aqui eu tenho artigo. Quando você soma ambas, A mais A vai dar igual a crase. E foi o que aconteceu aqui. Aquela, ó. Nesse caso, entre o verbo assistir, deixa eu dar uma limpadinha aqui que já está saturado. Entre o verbo assistir vamos lá de novo. Entre o verbo assistir. Chega, cadê você mesmo? Aqui. Entre o verbo assistir e o seu complemento comédia, tem uma preposição. Ó, a mais aquela. Assistir a algo. Então, o verbo é transitivo indireto e comédia está ligado ao verbo. Logo, exerce o papel de objeto indireto. A única manifestação do substantivo, todos os casos aqui são casos de substantivo. Questões, chefe, atalhos e comédia, todos eles são casos de substantivo quanto à sua classificação morfológica. Porém, quanto à classificação sintática, A, B e C exercem o papel de complemento nominal. A, B e C são casos de complemento nominal. A, B e C. Porém, D está exercendo o papel de complemento verbal. Por quê? Está ligado à palavra
A palavra comédia complementa o sentido do verbo assistir. Então, é objeto indireto. Alternativa que nós precisamos, letra D. Ok, gente? Então, veja como a banca ela é sagaz. Ela aponta para a morfologia, mas exige sintaxe. Espero que tenha ficado clara a resolução da questão. Vamos para a próxima questão, que continua em classes morfológicas, em classes gramaticais. E vai dizer assim: quanto à classe gramatical das palavras sublinhadas, então nós vamos ainda continuar em classes de palavras. Tem-se a correspondência correta. Vamos aqui para as palavras e encontrar as suas respectivas classificações. Letra A diz assim: hoje eles já não nos assustam tanto. Você sabe que a palavra já é um advérbio de tempo, né? Já é um advérbio. Porém, a alternativa aponta para preposição. Então, já mata aí essa possibilidade, né? Letra B diz assim: veja como a banca ela é enjoada. Letra B. Os outros ainda dizem horrores de nós. Observe que aqui ela diz que é um substantivo. E tá certa. Horrores é um substantivo. Olha o verbo dizer. Quem diz, diz algo ou alguma coisa. Normalmente, quem exerce o papel de complemento verbal é um substantivo. Quem exerce o papel de sujeito, de complemento verbal, normalmente é substantivo. Se não é substantivo, é um pronome oblíquo, aliás, um pronome pessoal do caso reto, né? Então, tá certo. Horrores. Como é que eu sei, professor, que horrores é um substantivo? É só fazer assim, ó. Só para eu ter uma certeza, eu faço assim. Horrores é uma palavra que pode admitir artigo? É. Os horrores da guerra. Admitir o artigo é substantivo, tá? Ó, da guerra é uma característica dos horrores, locução adjetiva de horrores. O núcleo aqui, então, é um substantivo. Tudo gira em torno dele, tá? Certinha a alternativa quando aponta a letra B. Vamos, letra C. Nada, você já sabe que nada é um pronome indefinido, mas aqui diz que o pronome é demonstrativo. Pronome demonstrativo quem são? Pronomes demonstrativos são este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, né? Então, não tem nada a ver com pronome demonstrativo aqui. Aqui é um pronome indefinido, tudo, nada, alguém, ninguém, né? Então, só para você não se perder aí. Ok. Então você já sabe que não pode ser letra C, letra D. Você vai na festa com essa calça toda furada, pronome indefinido. Eles inverteram aqui, né? Ó, fizeram a inversão. Essa é um pronome demonstrativo, né? Pronome demonstrativo. Segunda pessoa. Esta perto, primeira pessoa, perto de quem fala. Essa, segunda pessoa, perto de quem ouve. Aquele, aquela, terceira pessoa, longe de ambos. Então, não é um pronome indefinido, é um pronome demonstrativo. E letra E, para. Para, aqui tem uma pegadinha, gente, ó. Para, diz
que é uma conjunção subordinativa final, de finalidade. Aqui, facilmente o concurseiro poderia cair, mas esse para é uma preposição. Como é, professor? É uma preposição? É sim, é uma preposição. Porque se fosse conjunção, o para como conjunção, para indicar finalidade, a fim de que seria assim, para que, tá? Isso, tá vendo? A banca adora criar essas situações de embaraço. Quando o para tiver a conotação de finalidade, ela vai ser acompanhada da palavra que. O que nós temos aqui é uma preposição, está errada a alternativa. Alternativa correta, letra B, horrores, é substantivo. Tranquilo? Tenho certeza que você não vai mais. Essa questão nos ensina muito, você não erra mais. Na questão número 7, vamos aqui para a questão número 7, que nos diz a seguinte situação. Primeiro tem aquele fragmento de texto que diz assim: um grupo de pesquisadores sugere que a presença de metano nas quantidades observadas nas plumas de água que são ejetadas da Lua de Saturno não pode ser explicada por qualquer mecanismo conhecido, salvo vida. Gente, aqui nós temos uma situação extremamente delicada, tá? Essa banca, ela é muito astuta. Esse termo salvo, eu posso trocar por exceto. Aí ele diz, a palavra sublinhada no período acima, ela é classificada como adjetivo? Não. Por quê, gente? Para que serve um adjetivo? O adjetivo serve para caracterizar um substantivo ou palavra substantivada. Isso quer dizer que sempre que você vê, sempre que você percebe um adjetivo, ele está ligado a um substantivo para imprimir uma ideia de estado ou de qualidade. E não está acontecendo isso. Diz que a palavra salvo é um substantivo. Bom, aí teríamos, se for substantivo, nós teríamos dois substantivos aqui. Qual o objetivo, então, de termos dois substantivos juntos, né? Não cabe. Diz que é uma partícula expletiva. Uma partícula expletiva ou de realce. O que é essa partícula expletiva ou de realce? É uma partícula que é utilizada apenas para conferir ao texto estilo, só para tornar o texto mais bonito, mais estiloso. Logo, a retirada dessa partícula não causaria dano ao todo da oração, tá? Isso acontece muito com o se, com o que, por exemplo, como partícula expletiva. E não é o que está acontecendo aqui. E aqui vem a pegadinha. A pegadinha é induzir o indivíduo a achar que isso é um verbo, porque salvo vai derivar do verbo salvar. Eu salvo, tu salvas, ele ou ela salva. Porém, ainda não é a alternativa que nós queremos, tá? Não é. Professor, e qual é a alternativa? Misericórdia. O que essa banca faz, né? A alternativa é essa daqui, palavra denotativa. Gente do céu, o que é uma palavra denotativa? Olha, fique esperto com palavra denotativa. Muita gente acha, quando se depara com essa situação, vai imaginar que palavra denotativa é a mesma coisa que sentido denotativo. E não é, gente. Fique esperto, tá? Palavra denotativa não tem nada a ver com denotação,
versus conotação. Por quê? Porque aqui nós estamos falando do sentido. Mas aqui a banca fala de palavra e não de sentido. Fique atento a esse jogo de terminologias, tá? Porque para denotativo, deixa eu só dar uma organizada aqui no pagode. Para esse termo denotativo, nós temos três possibilidades. Olha aqui, fique atento. Para essa palavra denotativa, eu tenho três possibilidades. Eu posso falar de sentido, eu posso falar de classe morfológica e eu posso falar de função da linguagem. O sentido é esse que nós acabamos de falar, sentido denotativo é o sentido literal, dicionarizado, que não admite outra possibilidade de interpretação que não seja a literal. A função denotativa, também chamada de função referencial, tá? Função referencial. O que é a função referencial, professor? Função referencial. A função referencial é aquela, nós estamos falando aqui agora de elementos da comunicação, e a função referencial é aquela que é utilizada para indicar o foco do texto. Por exemplo, o texto jornalístico, ele utiliza a função denotativa ou referencial. Por quê? Essa é a função cujo referente tem um assunto específico, um referente. Tá? Então, sentido denotativo e palavra denotativa e função denotativa são coisas diferentes. Agora, ainda não disse para vocês, né, o que é uma palavra denotativa. Vamos aqui. Palavra denotativa. Chega. Palavra denotativa aqui. Quase que eu não chego lá. Palavra denotativa é aquela palavra que não pertence a nenhuma classe morfológica das que temos dentro do conjunto das 10 classes, tá? No material comentado que nós disponibilizamos para você, tem uma lista de tipos de palavras denotativas. Então, a palavra salvo, ela não tem classificação morfológica, como a palavra eis, como a palavra também, certo? Temos um conjunto de palavras que não se encaixa em nenhuma das 10 classes morfológicas. Quando isso acontece, nós dizemos que é uma palavra denotativa. Espero que você já tenha se deparado com esse conhecimento, tá? Se não, uma excelente oportunidade de você aprofundar e no nosso material de apoio você vai receber, já talvez já esteja com ele aí ao assistir a aula, você vai entender com mais detalhes o que é uma palavra denotativa e quais os tipos e quais são as palavras, tá bom? Então a resposta correta é a letra E. A palavra salvo não se encaixa em nenhuma das 10 classes de palavras da morfologia. Na questão número 8, meus amigos, IDECAN não é para amadores, viu? Mas nós não estamos estudando a IDECAN. Nós estamos estudando a gramática, né? E a gramática tem dessas possibilidades
que tiram o nosso sossego, o nosso juízo, né? Então, quanto mais contato você tem com a gramática normativa, mais expert, mais experiente, né? Mais com mais profundidade você vai vendo as manifestações, a forma como a gramática se comporta, como ela aborda determinados temas. Vamos para a questão número 8, que diz assim: os peixes podem se comportar de forma parecida com a que observamos em humanos que sofrem de dependência. Não apenas a partir deste experimento, mas de vários estudos com diferentes espécies de peixes. Aí o texto que vai servir de base para a questão número 8. E aí você tem três dentro da questão, você tem a respeito do período acima, analisa as afirmativas a seguir. Afirmativa número 1 vai dizer o seguinte: número 1, há no período uma conjunção integrante. Há no período uma conjunção integrante. Vamos lá. As conjunções integrantes normalmente são que e se. Conjunções integrantes. Que e se. Essas conjunções, elas aparecem nas orações subordinadas substantivas, tá? Então, vamos observar aqui se isso vai acontecer. Os peixes podem se comportar. Esse se aqui não é uma conjunção. É um pronome, tá? Podem se comportar de forma parecida com a que, com aquela, né? Com a que observamos em humanos que esse que aqui é um pronome relativo que retoma a palavra humanos, que sofrem dependência. Não a partir deste experimento, mas de vários estudos com diferentes espécies. Então, você já viu que a afirmativa número 1, ela está errada. Logo, você já pode eliminar aquelas que afirmam que a 1 está correta. Você já pode matar aí 3. A, porque tem 1. B, porque tem 1. E E, porque tem todas. Se tem todas, a 1 também está incluída. Ficamos apenas com a alternativa C e D. Tá? C e D. Vamos ver o que há de errado, então. Diz que se nenhuma delas estiver correta. Na afirmativa número 2, diz: há no período uma conjunção coordenativa aditiva. Vamos ver. Eu percebi uma adversativa. Ó, adversativa eu já vi aqui, ó. Mas, vamos ver se tem. Não vi. Os peixes podem se comportar de forma parecida com a que observamos em humanos que sofrem de dependência. Não apenas a partir deste experimento, mas de vários estudos com diferentes espécies de peixe. Não vi. Mas diz a 3 que há no período 2 pronomes relativos. Eu vi um. Ó, esse aqui que eu apontei. Deixa eu só limpar aqui para mostrar novamente. Ó, aqui eu disse que retoma o substantivo humanos, né? Vamos ver se eu encontro outro. Aqui, ó. Como é que eu sei que a palavra que vai ser um pronome relativo e não uma conjunção? Sempre que o que aparecer como pronome relativo, eu posso substituir pelas variáveis de que.
Quem são as variáveis de quê? Ou variantes? Vamos ver aqui. Eu só retirar essa anotação para vocês lembrarem. Quando nós falamos de que como pronome relativo, ele pode ser substituído, por exemplo, por o qual, a qual, ou os quais, as quais, tá? Sempre que isso acontecer, eu posso produzir aí essas modificações de forma parecida com a qual, né? Com a que, com aquela que posso trocar. Depois, humanos os quais sofrem de dependência, né? Então, eu tenho, nesse caso aqui, uma correta. Então, a letra C vai sugerir o seguinte. Aqui, vamos trocar aqui de cor para você perceber que está certinho, ó. Tá certo, letra C. E aqui, ó, é a terceira e letra C tá certa. Se 2, aqui 2, se 2 e 3 estiverem corretas. Tá, mas onde foi que por onde eu passei que não vi a conjunção ordenativa aditiva? Vamos ver. Vamos apagar tudo, limpar tudo, para eu perceber essa conjunção aditiva. Vamos aqui. Os peixes. Vi, agora eu vi. Passei batido aqui, mas tá certo. Vamos trocar aqui a cor da caneta para a gente mostrar aqui. Certo. Ó, está aqui, ó. Não apenas os peixes podem se comportar de forma parecida com a que observamos em humanos que sofrem de dependência. Não apenas a partir desse experimento, mas não só disso, mas de aqui. Esse conjunto é um conjunto aditivo. Não só, não apenas, mas também de vários estudos diferentes. Havia deixado passar essa observação. Então, certa a afirmativa 2 e a afirmativa 3. Correta, correta, e a 1 está errada. Então, aqui na possibilidade da letra D, se nenhuma estiver correta, a gente não pode considerar porque nós temos duas certas. Então, ela foi eliminada. Resposta correta, letra C. Aqui nós temos na questão número 9, uma questão de colocação pronominal, né? Se animou e se mobilizou. Sobre a colocação do pronome átono, no trecho entre aspas, é correto afirmar, letra A, letra A, está conforme o uso das regras de ênclise. Letra B, está conforme o uso das regras de próclise. Letra C, está em desacordo com as regras de ênclise. E letra D, está em desacordo
com as regras de próclise. Muito bem. Vamos ver aqui o que é ênclise e o que é próclise, né? Nós estamos tratando de colocação, como aqui a própria banca fala, colocação pronominal. E aí, nós vamos tratar de ênclise e de próclise. Nós temos na letra A. Espera que deixa eu só desmanchar aqui um negócio. Isso. Na letra A, fala de ênclise. E na letra B, na letra C, fala de ênclise. A letra B e a letra D fala de próclise. Porém, um fala de conformidade e outro fala de desacordo, tá? Então vamos aqui. O que é ênclise? A ênclise é quando o pronome ele aparece depois do verbo, tá? Depois do verbo. E é o correto. O correto é o pronome vir. Olha, vamos colocar o exemplo aqui. O correto, por exemplo, vamos aqui ver o exemplo. Tem se animou e se mobilizou. A regra vai dizer a seguinte situação: não se começa uma oração com um pronome pessoal oblíquo. Isso é proibido, tá? O correto é, quando você vai começar uma oração, você começa pelo verbo. Então, o correto é animou-se, tá? Mobilizou-se. Isso só é possível, essa colocação pronominal antes do verbo, portanto chamada de próclise, se tiver uma partícula de atração. Como é que seria isso? Existem palavras que atraem um pronome para junto de si. Vamos colocar uma situação para você entender. Olha, vamos aqui. Eu não me animei para sair hoje. Observe que o pronome me, ele vem antes do verbo, ó. Ele aparece, o verbo está aqui, o verbo animar. E ele vem antes. Por que que ele veio antes? Porque o advérbio não é uma partícula de atração. Então, é possível eu ter próclise nesse caso, porque eu tenho uma partícula de atração. Se eu não tiver um advérbio, um pronome de negação como nada, ninguém, se eu não tiver um advérbio de tempo nunca, jamais, né? Se eu não tiver um de negação não, então esse vai acontecer essa situação. Essa situação. Animou-se. E por incrível que pareça, para quem vai fazer prova da IDECAM, nos últimos tempos ela tem abordado muito questões de colocação pronominal. Recentemente, a IDECAM organizou o concurso da CAERN e no concurso da CAERN explorou, agora, poucos dias, explorou
esse conhecimento aqui de colocação pronominal, certo? Então, deixa eu só voltar para a página anterior e voltar para a questão para a gente resolver essa questão. Bom, a resposta correta é: está de conformidade com o uso das regras de ênclise? Não, não está. Né? Não está. Está colocado antes do verbo. O correto é depois do verbo. Está conforme o uso das regras de próclise? Não está. Não está. Por quê? Porque não tem uma partícula de atração para atrair esse pronome para junto de si. Está em desacordo com as regras de ênclise? Está. Porque o correto era que esse pronome viesse para depois do verbo. É isso que diz a regra. Está em desacordo com as regras de próclise? Está em desacordo com a regra de próclise. Está em desacordo? O que é que vocês acham? Né? Está em desacordo? Não, não é próclise, né? Porque nós não estamos indo contra a regra, já que não tem uma partícula de atração. Nem está de acordo, nem está em desacordo, né? Para eu usar o pronome antes do verbo, eu teria que ter algo que atraísse para junto de si. Como não tem, eu não tenho como colocar, então não desacorda, né? Olha aí, não se usa. A resposta correta é letra C e a letra D está equivocada. E a última questão da nossa lista é a questão número 10, que diz assim: quanto à classe gramatical das palavras sublinhadas, tem-se a correspondência correta em letra A. E só se completa ao redor dos 20 anos. Advérbio. Esse só é um advérbio. Letra B. E isso traz grandes consequências para a sociedade. Esse a, segundo a banca, é uma preposição. Letra C. E passando pelas ruas, se uniram ao vandalismo por impulso. Esse se, segundo a banca, é uma conjunção. E letra D. Não cabe a mim dizer se a maioridade penal deve subir ou baixar. Segundo a banca, esse pronome se é um pronome pessoal. Tá? Pronome pessoal. Bom, de imediato, eu quero apresentar a vocês que a resposta correta está na letra A. Por quê? A palavra só, ela tem duas possibilidades. Essa palavra só, ela tanto pode ser advérbio, como pode ser adjetivo. Como é que eu vou descobrir se só é advérbio ou se só é adjetivo? Simples. Quando só for adjetivo, eu vou poder acrescentar o sufixo inho. Sozinho. E aí tem variação. Sozinho, sozinhos, sozinha, sozinhas. Porque o adjetivo sofre a variação de gênero e de número para concordar com o substantivo. Quando só for advérbio, então eu não vou usar o sufixo inho, eu vou usar o sufixo mente. Somente. Nesse caso, sozinho, adjetivo, somente, advérbio. Ainda há uma terceira possibilidade. É da variação de só eu poder utilizar a locução a sós. E quando isso acontece, a sós, ela é advérbio. Então,
E isso sozinho se completa ou isso somente se completa? Somente. Palavras que têm o sufixo mente são advérbios, tá? Então, a resposta A é a correta. Diz que, na letra B, A é sociedade. E não é porque esse A, ele é um artigo definido singular feminino de sociedade, que é um substantivo feminino. Logo, não é preposição. Por quê? Preposição não sofre variação nem de gênero nem de número. Preposição é invariável, não tem singular nem plural, nem masculino nem feminino. Letra C diz: passando pelas ruas, se uniram. Esse se diz que é conjunção. Não. Esse se é um pronome. Ó, se uniram ou uniram-se. Tá? Esse pronome está ligado a esse verbo. E letra D, não cabe a mim dizer se. Aí diz que é um pronome, mas não é. É uma conjunção integrante. Quem diz, diz algo. O que é que eu digo? Isso aqui. Isso é uma oração subordinada. Isso é uma oração principal. E essa conjunção é uma conjunção integrante que está estabelecendo uma ligação entre a oração principal e a oração subordinada, tá? Lembre que eu disse que quando o se é conjunção, eu posso ter duas conjunções integrantes, né? O se para indicar dúvida e o que para indicar certeza. O se como conjunção pode ser integrante das orações substantivas ou pode ser condicional das orações adverbiais, tá? Então, não está acontecendo essa situação aqui, o se não é um pronome, o se é uma conjunção. A resposta correta é a letra A, é um advérbio. Tá bom, gente? Bem, espero que vocês tenham conseguido entender a contento a resolução dessas questões. Para caso de dúvidas em alguma das questões, vocês sempre podem recorrer a nosso contato lá no nosso grupo de apoio, né? No grupo exclusivo para o aluno. E essa aula vai estar gravada, você vai poder assisti-la, vê-la quantas vezes forem necessárias. Um abraço e até o nosso próximo encontro.